Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o curso de Medicina Tradicional Chinesa para iniciantes. Eu sou Andréa Maciel, vou te acompanhar durante todo o curso. Esse curso tem a duração de 10 horas, né? E estou muito feliz de poder compartilhar com você um pouco aí também da minha jornada, do que eu acredito e do que é esse legado da medicina tradicional chinesa. É muito interessante porque as pessoas querem saber como a medicina chinesa funciona, mas muita gente também não tem tempo e de fato não quer fazer um curso técnico ou uma especialização em medicina chinesa, mas quer entender um pouquinho dos fundamentos, até para receber os tratamentos também. Isso faz parte, eu acho muito legal quando o nosso paciente, o nosso cliente quer entender desse universo, muitas vezes também em prol da sua própria saúde, em prol da sua recuperação. Então isso é maravilhoso e eu estou muito feliz em compartilhar isso com você, tá? Seja bem-vindo ao Terapia na Mesa. Faz 12 anos, na verdade, que eu já trabalho com as técnicas da medicina chinesa, tenho as formações e eu confesso a vocês que até hoje também estou aprendendo e descobrindo coisas novas. Todos os dias trabalhar com os meus pacientes também me agrega bastante. E é um pouco disso que eu quero colocar aqui no curso. Claro que é pouco, claro que é rápido, porém eu fiz questão de trazer aquilo que é essencial para você saber, para você entender um pouquinho mais desse universo do Yin e do Yang, esclarecer algumas questões também, tá? Então, esse curso ele tem 10 aulas de 1 hora. Eu deixei as aulas mais curtas para não ficar tão longo, tão pesado, ok? Você pode parar a qualquer momento, pode voltar um pouquinho dos vídeos também se não entendeu alguma coisa. E também vou deixar aqui o meu contato@terapianamesa.com.br para você eventualmente tirar dúvidas sobre algo que não ficar claro neste vídeo aqui, tá? Além desse curso, também existirão outros cursos online no Terapia na Mesa, espero que você possa fazer. E se também você tiver alguma sugestão, né, de algum tema que você queira que eu aborde, é importante também, então você pode me falar, de repente eu monto um curso, monto um workshop, ou simplesmente um vídeo para o meu canal do YouTube. E se você ainda não se inscreveu no canal, também aproveite, procura lá no YouTube Terapia na Mesa, porque lá tem todos os vídeos sobre medicina chinesa, sobre dietoterapia, sobre tudo aí que eu falo a respeito do meu trabalho e que de repente pode contribuir com a sua saúde também, tá? Então, o conteúdo do curso serão então 10 aulas, ok? E aí, nessa primeira aula eu vou falar para vocês um pouquinho do que é a medicina chinesa, como é que a medicina chinesa funciona na China, no Brasil, ao redor do mundo. Na segunda aula eu já falo também sobre o mercado de trabalho. Muita gente me pergunta mesmo, isso é uma coisa importante. Como é que é o mercado de trabalho? Dá dinheiro? Não dá? Está regulamentado? Do que precisa? É só médico que pode atuar com as técnicas da medicina chinesa? Vamos entender essa história. Na aula 3 eu vou falar sobre as teorias que embasam o pensamento da medicina chinesa, que é a teoria do Yang e também dos 5 elementos, né? É a partir disso que a gente fundamenta o nosso entendimento sobre fisiologia, anatomia, sobre os padrões de desequilíbrio. Enfim, é baseado nisso que a gente desenvolve todo o nosso tratamento. E também na aula 4 já começo a falar sobre os 3 tesouros e a importância do cultivo dos 3 tesouros em prol da nossa saúde e da longevidade, tá bom? Na aula 5 vou falar sobre os órgãos internos, como é que funcionam os órgãos internos, como é que a gente consegue entender a nossa saúde a partir do entendimento das funções dos órgãos internos também, né? Na aula 6 vou falar sobre os canais de energia que permeiam todo o nosso corpo e dão origem aí aos 500 pontos de acupuntura que a gente utiliza na prática clínica, né, do acupunturista. Vou falar também com vocês na aula 7 sobre os órgãos extraordinários, também que são altamente importantes dentro da fisiologia da medicina chinesa. Na aula 8 a gente começa a entender quais são as causas de doenças e o que né, de fato a gente é relevante dentro dos tratamentos e que contribui também para que a gente possa promover a nossa saúde através do entendimento do que causa uma doença.
tá bom? Na aula 9 eu vou falar com vocês sobre as terapias da medicina tradicional chinesa, que não só dependem da acupuntura, mas de várias técnicas que podem ser sugeridas dentro do tratamento em conjunto em prol da saúde do indivíduo, né? E na aula 10 a gente vai falar sobre os estudos de caso. Então, vou trazer aqui para vocês como é que a gente entende uma doença, quais são os primeiros passos, como é que a gente trata esse indivíduo, para vocês entenderem como que a medicina chinesa ela é completa, ela é integrada e ela realmente promove a saúde das pessoas, tá bom? Então, essa apresentação do curso, seja muito bem-vindo e vamos então à primeira aula. Bom, e para você que não me conhece, vou me apresentar, aproveitar a oportunidade e falar um pouquinho da minha jornada. Eu, na verdade, sou comunicadora, né? Eu fiz rádio e televisão na Universidade Metodista, me formei em 2005, já faz bastante tempo. E desde aquela época, né, que eu estudava comunicação, eu já tinha um gosto e um interesse pelas terapias alternativas, né? Naquela época a gente falava alternativa, hoje a gente não fala mais, não usa mais esse termo, mas naquela época eu já me interessava pelas terapias alternativas. Aí eu lembro que eu era estagiária na TV Cultura e aí já comecei a fazer meu primeiro curso de Reiki, gostei muito da técnica, mas eu buscava algum curso, na verdade, que tivesse um pouco mais de embasamento científico. Claro que hoje a gente sabe que o Reiki tem total embasamento científico e já é comprovado e incentivado pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, né? Mas naquela época a gente não tinha ainda, né, tantas comprovações e eu queria algo mais palpável. E aí uma tia minha pagou pra mim uma sessão de acupuntura, porque na época eu também estava bastante cansada, bastante estressada. E aí eu fui fazer essa sessão de acupuntura com uma profissional, Marilena Rivello, que eu gostei muito dela, um amor de pessoa, lá na Ana Rosa, quando eu morava em São Paulo. E eu falei pra ela, eu falei, nossa, ela fez a sessão comigo. Eu lembro que eu tava com uma dor bem forte aqui atrás, na parte da escápula, e ela fez ventosa e aquela dor saiu na hora. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Como assim? O que você fez, né? Aí ela falou da ventosa, explicou como é que funcionava a acupuntura e tal. E eu falei, meu Deus, eu quero estudar isso, olha que coisa fantástica, né? E naquela época era o final do ano, era mais ou menos novembro, outubro, coisa assim. E eu falei assim, aonde que eu estudo isso? Aonde que eu vou fazer tudo isso? Aí ela me explicou onde ela tinha estudado, que era no SEATA, na Rua Lisboa, em Pinheiros, que é a escola do Dr. Vu, muito querido. E aí em seguida eu fui nessa escola, me matriculei para estudar no ano seguinte, porque aí já era final do ano letivo, né? E aí, enfim, chegou em fevereiro, já fui para a primeira aula e na primeira aula eu realmente me apaixonei pelo tema e me inscrevi então no curso de acupuntura e comecei a estudar. E daí então não parei mais, porque aquilo tudo fazia muito sentido na minha vida. Não só o tratamento em si, mas o entendimento da medicina chinesa como um todo, né? E aí depois de 2 anos de estudos, nossa, eu comia aqueles livros, eu era desesperada para aprender. Depois desses 2 anos de estudo, eu abri meu consultório e eu senti bastante dificuldade em tocar as pessoas. Eu tinha medo de tocar, eu tinha vergonha, né? E a pessoa vai tirar ali a blusa para eu colocar algum ponto e tal, eu ficava muito tímida. Eu falei, quer saber? Eu preciso de fazer um curso de massagem. Porque com a massagem é inevitável, eu vou ter que tocar na pessoa, eu tenho que encostar nela, né? E aí, quem sabe eu já quebro esse bloqueio. E aí eu pensei, falei, puxa vida, mas qual massagem que eu vou fazer? Que tipo de massagem? Tem tantas massagens no mercado? E aí, como é que eu escolho, né? E aí eu comecei a pesquisar se dentro da medicina chinesa tinha algum tipo de massagem. Eu descobri que tinha massagem Tuiná. E aí eu fui fazer a formação em massoterapia Tuiná, que durou 1 ano. Né, e foi muito legal, também fiz em São Paulo. E aí depois do curso de Tuiná, eu fui fazer uma especialização na Unifesp, porque eu descobri que tinha um curso, né, uma especialização, uma pós-graduação para profissionais
em práticas integrativas, que de fato é uma coisa que eu sentia que poderia me dar bastante embasamento. Foi maravilhoso esse curso também durou 1 ano a especialização, e aí depois da especialização eu publiquei meu primeiro livro, que foi o Dietoterapia Chinesa, né? E aí depois desse livro já veio outro, Saúde e Longevidade na Mesa, enfim. E com a publicação dos meus livros eu ganhei um pouco mais de visibilidade e também, né, para desenvolver melhor o meu trabalho, para oferecer mais para o meu cliente, eu fui atrás de uma graduação na área da saúde que eu não tinha e me formei em nutrição. Então, e nesse caminho também fui estudar na China, fui estudar dietoterapia chinesa na China, porque é algo que eu queria aprimorar, né? Naquela época eu já estava fazendo um pouco menos de acupuntura e queria me especializar, me aprofundar mais justamente nesse tema do qual muita gente já me conhece, que é a dietoterapia chinesa, e eu fiz o curso específico em Pequim abordando esse tema, né? Numa escola ligada ao governo chinês, ao Ministério da Saúde da China, né? E que é a Academy of Chinese Medical Sciences em Pequim, que é um lugar maravilhoso, adorei, fiz o curso lá, fiquei um tempo na China, amei. Foi bastante significativo ter essa vivência na China também, né? Ver tudo aquilo que você lia nos livros, que você tenta repetir aqui, e aí lá você vê o negócio acontecendo naturalmente, aquelas construções antigas, portais, muito, muito legal, eu amei, foi muito especial mesmo, e fui sozinha e fiz uma viagem muito abençoada também, né, porque sozinho na China não é tão simples para nós ocidentais, principalmente quando a gente não fala mandarim, que é o meu caso. Então, assim, graças a Deus eu tive uma oportunidade enorme, assim, de aprendizado, andava só com colegas chineses mesmo que me ensinavam bastante da cultura, me explicavam umas coisas, me levavam para sair, para passear, então foi maravilhoso, muito abençoado. Enfim, e aí com isso também criei meu canal no YouTube, fui divulgando o meu trabalho e assim cresceu, né, o meu trabalho com terapia na mesa também. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? Então essa é um pouquinho da minha história. Agora a gente vai para a primeira aula, onde eu vou falar o que é a medicina chinesa, tanto na China quanto no Brasil. Fica aí!